Se faz sentido a casa valer cada vez mais. O que estás a dizer é, então desgasta, não é? Fica mais antiga e tudo. Mas há casas Sim. que perderam valor. Neste mercado tem menos valor do que aquilo que custaram. Ou seja, o mercado não é positivo para toda a gente. E a casa valorizar depende, porque é como te estou a dizer, nem tudo valoriza. Por exemplo, eu se calhar dou-te prédios, um ao lado do outro, em que um valorizou, sei lá, 100% e o outro valorizou 70%. Ou seja, em bom rigor, um valorizou menos numa recessão. Ou seja, vamos pensar no mercado a regredir. Qual é que vai Há baixar uns que vão menos? cair a pique. Ok. Vou-te dar o exemplo de Braga. Braga, em comparação a Barcelos, dizia-se que era baratíssimo. Tu compravas T3 a 30 e tal mil euros. Hoje em dia, Braga é muito mais caro que Barcelos. Mas o que é que isso também nos vai dizer? Que num mercado de recessão, a desvalorização vai ser muito maior em Braga do que em Barcelos. Tens prédios um ao lado do outro, que quando um desacelerar e o outro não, essas qualidades que hoje ninguém valoriza, que é a qualidade de construção, não sei, no Vão voltar ao mercado de de cima. recessão, o que é que vai Vai ser estar o que vai mais prevaler. estável? O que Exato. se construiu melhor, Sim. o que está mais resistente, o que está a envelhecer bem. Mastermind podcast, it's prime time. Mastermind, mastermind, here we go. Rocking the mic with a flow, you know. Money moves and goes to grow. Strap in tight, we put on a show. Yeah. Por exemplo, as gerações anteriores preparavam-se melhor para dar essa esse, altura, para esse passo passo. na vida, que era um objetivo. Hoje em dia nós queremos ter esse objetivo aliado a muitos outros benefícios. Agora, E acho que não tipo, podes, acho que ninguém prescinde de nada para ter alguma coisa. Pois, eu ia te dizer isso, que é nesse sentido que as pessoas... Pronto, eu não estou a dizer que as coisas que estão fácil, pronto, que são fáceis, que não estão, não é? Mas E não é são, isso. não são. Que eu olho para trás e o sacrifício que eu vi outras gerações, seja os meus pais, seja os meus avós a fazer para conseguir ter uma casa, não é o mesmo sacrifício que eu olho e vejo as pessoas à minha volta hoje em dia a ter. Ou seja, o que quero dizer com isto é um exemplo. Se calhar o meu pai não foi, ou os meus pais, ou os pais de tanta outra gente, não foram de férias durante 5 anos ou 6 porque tinham um objetivo claro, queriam juntar aquele dinheiro, queriam dar entrada para a sua casa, queriam mobilar a casa, queriam fazer essas questões todas. E tu hoje em dia olhas para os putos e tu vês que ninguém quer abrir mão de nada. Que telemóvel tens? Tenho um 16 Pro Max, 17 Pro Max, estás a perceber? Ou seja, tens um telemóvel de 1500 euros, tipo, precisas dessa uma merda para luta. aqui, estás a ver? Tens um carro à porta, tens um carro de 20 mil euros, estás a perceber? O que quero dizer com isto é, ou tens uma coisa, ou cantas ou subias, estás a perceber? Ou seja, acho que também não faz sentido às vezes, por muito que possas dizer, claro, às vezes as coisas não estão fáceis, mas também estar a querer tudo, não é? Quando olhas e as outras gerações também não foi fácil, porque as pessoas dizem, Não é possível. os meus pais compraram uma casa muito facilmente. Não sei se foi assim, entendes? E depois também a questão que eu estava a falar contigo, que era, e o que é que compraram, entendes? Porque hoje vais ao mercado e se calhar, aquilo que eu disse outro dia, não quero uma casa com 20 anos, entendes? Eu quero uma casa acabadinha de fazer, Sim. ou seja... Mas isso, há uma Seja a coisa... eu quero chegar, seja, Sim. no fundo, não, é isso. Não, o que eu ou acho, dá ou não eu dá, costumo entendes? dizer que hoje em dia o problema tem uma determinada amplitude e há várias responsabilizações a fazer por causa desse problema. Só que acho que as pessoas ficam na responsabilização pelo meio. É isso. E acho que existe um Estou a deitar início. a culpa para trás das costas. Sim, e existe um início. Ou seja, há uma coisa que despoleta tudo. E, por exemplo, essa ideia que tu estás a dizer, e eu comentava isso com um colega meu no outro dia, em relação, por exemplo, aos empregos, que é, tu vendes-te, tu vendes à sociedade em si, e tu comportas-te, que nós todos comportamos-nos em função de fatores sociais, que é essa ideia de que também é possível tu seres, vou pôr as coisas desta forma, permito-me, não, tu podes ter o capricho de dizer que só queres uma casa de determinada forma. Exato. Porque lá está, que é isso, vai de encontro ao que tu estás a dizer, que é, tu não podes ceder às tuas vontades, que é, não, eu quero assim, e vai ser quando for Exato. assim. E bem, Mas é o que tu estavas a olhas dizer, para- que tu antes fazias um Sim. percurso diferente, que é, É eu isso. quero comprar uma casa, Exato. o que é que é isto que eu consigo, pronto. Pronto, é o que dá e quando a vida começar a correr melhor vamos pensar noutros voos, eu percebo. E também se olhares, também é diferente, porque eu olho e quantas pessoas também, pronto, conseguiram juntar e deram entrada para uma casa, mas se calhar a casa já não estava toda construída ainda. Caso seja uma Sim. casa mesmo, ou seja,
juntou-se o dinheiro, conseguiu-se, pronto, com a ajuda do banco eventualmente fazer para isto e agora, pá, vou fazer uma garagem ali, mas pronto, calma, vamos trabalhar, vamos fazer, estás a perceber? Hoje no dia que pisas a casa ela já tem que estar totalmente finalizada. Sim. Também há essa É o essa tal versão. imediatismo, Exato. que é uma. Porque há muitas pessoas que foram contexto. construindo a casa em quanto tempo? Ao longo da vida toda, se fosse preciso. Ou seja, se calhar juntavam, compravam a casa inicialmente, mobilavam com o que dava e depois o que não é tão necessário vai-se fazendo aos bocados, no fundo. E eu hoje em dia Por já não exemplo, vejo olha, isso. uma coisa que tu disseste, e bem, por exemplo, a mobília. Quantas casas, se calhar, eu recordo-me e conheço pessoas, e eu próprio fui uma delas, que é, eu não entrei, se calhar na primeira casa que eu tive, eu não entrei numa casa em que o sofá era meu, a televisão era minha, o móvel era meu, e era o que eu queria, e era a cama mais bonita, e era os lençóis, os cortinados. Não, hoje em dia, até há uma curiosidade, que é, vai a um bloco de apartamentos recente, não há nenhum que não tenha as cortinas todas iguais, que é as de linho que se usa Aquelas, hoje, as sim. todas a mesma Aquelas coisa, todas não há fixas, ninguém não é? que não tenha, toda a gente tem. Estamos a falar com um investimento, às vezes num apartamento são 2 ou 3 Só mil em euros, cortinas, sim, não é? sim. E tens que as ter logo, tens stores, podes corrê-los, Estou a falar num pormenor e atenção, que não quero ser mal interpretado, que é, as pessoas podem se dar direito, podem se, e eu nesse sentido acho que vou de encontro ao que tu estás a dizer e ao que tu pensas também, que é, tem que haver uma cedência. Sim, tens que abrir mão de alguma coisa. Efetivamente tens que abdicar de alguma Também, coisa. opa, é fixe ir de férias 5 vezes por ano ou 4, mas também opa, não vais morrer se mas- não fores, tens a ver toda pela frente, se calhar há coisas mais prioritárias. Agora acho que vou não dar é um preciso, exemplo, não eu no dá meu para andar a primeiro- chorar porque foste 5 vezes e não compraste uma casa. Eu também, fui, opa, é preciso ter um bocado... em 6 anos, fiz 2 vezes férias. No início do imobiliário, e em 6 anos fiz 2 vezes férias. Fui uma vez para o Algarve e fui 2 ou 3 dias à França. Foi a única férias que eu fiz. Não me estou a fazer de coitadinho, também se calhar estraguei o dinheiro de outra forma, mas é isso, é associar o direito a usufruir de determinada coisa sem o dever. Eu costumo dizer isto muitas vezes, que é, tu podes dizer e ser o que tu quiseres, mas há uma consequência positiva ou negativa disso mesmo, e tu tens que estar Tens que disposto lidar com isso. a receber essa... Exato. E no campo financeiro, que é, eu tenho 100 e canalizo 100 para coisas sem ser de primeira necessidade, eu depois não posso achar que o dinheiro devia servir para mais alguma coisa. Não, eu gastei o que tinha. E no contexto dessa medida do imobiliário, acho que foi um bocadinho isso que vai... Ou seja, o problema não vai surgir agora, porque todos nós estamos a usufruir desse momento, quer quem compra, quer quem vende, quer nós consultores que participamos do negócio. Mas vai haver um momento em que vai haver o troco disso. Não tenho dúvidas, porque lá está, porque os ciclos também são feitos de decisões em que não se mede o prejuízo, não é? E depois costuma-se dizer quando sobes muito, a queda é maior, não é? sim. E nesse sentido eu acho que nós estamos a subir Mas muito a também. pico. Mas também um fator que eu há bocado não aprofundei, que é associado a pressões de aumento de população, associado a um maior investimento, a olhar para o imobiliário mais como ótica de investimento. Temos o cliente estrangeiro, e não estou a falar, e lá está, uma coisa curiosa que pode servir de reflexão para as pessoas, que é, houve uma altura que se falava nos vistos gold e os chineses e não sei o que mais. A influência disso no mercado foi, na minha opinião, não estou a dizer que não houve pressões em determinados locais. Não vou dizer que a minha realidade é a realidade de toda a gente, não. Mas a verdade é que eu acho que o peso disso no crescimento imobiliário foi muito residual. Porque aquilo foi... Lá está, na altura saiu nas notícias que os estrangeiros iam ter determinados apoios e aquilo foi uma polémica muito grande. Houve gente que tinha imóveis para essa gama e então aproveitaram-se, os que não tinham queixavam-se que não tinha jeito nenhum. Mas isso teve depois influência prática quase nula. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os estrangeiros olham para o nosso país porque querem viver aqui. Porque eu, por exemplo, vou dar um caso muito particular, que eu tive um casal de alemães que não tem ligação nenhuma a Barcelos, passaram aqui 2 vezes porque fizeram o caminho de Santiago e foi de passagem e compraram um apartamento aqui, mas porque planeavam e hoje em dia estão cá a trabalhar profissionalmente. São fisioterapeutas e trabalham aqui como fisioterapeutas. Foi uma intenção de vida.
E muita gente, muitos estrangeiros olharam para o nosso país, porque o nosso país, nesse sentido, tem uma qualidade tremenda, Sim. que é a qualidade de vida associada ao trabalho deles. E, por exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo para a nossa zona costeira, aqui até acima da Póvoa, Sim. que é um mercado mais baixo comparativamente à Póvoa, Vila de Conde, Sim. porque aí já sofrem um bocadinho de serem periféricas ao Porto. Mas, por exemplo, mais para cima, Esposende, Apulia, Esposende, Viana do Castelo. Viana do Castelo também tem um crescimento grande, mas depois Valenças, por aí, Vila Nova de Cerveira, pronto, já é uma dinâmica diferente. Que é, por exemplo, um espanhol. Pensar que um T1 ou um T2 custa 250 mil euros e que podem viver à beira-mar, sem prédios de 10 andares, sem milhões de pessoas a viver lá... Olhem com os olhos deles. Exato. É positivo isto para ele. E que se calhar os ordenados deles, que são um bocado mais altos, para esse tipo de investimento é interessante. E o que acontece, e então, concluindo, foram muitos fatores para pressionar o mercado, para que ele tivesse todo este crescimento, e eu tenho alguma curiosidade para ver como é que ele se comporta depois. Porque, embora, e eu não tenha vivido isso, nem tenho maturidade para falar sobre esse período, mas consta-se, acho que há dados estatísticos que se venderam, que as pessoas queixam-se que não há, que houve um momento em que se achava que se estava a vender muito, em Portugal nos últimos 2 anos, que se estava a vender muito, que agora mas que acho que estávamos sensivelmente com metade do volume de vendas da primeira década, acho eu, entre 2000 a 2008, que foi quando depois rebentou a crise. Ou seja, nós estamos a vender metade ainda do que se vendeu, venderam-se muitas mais casas nessa altura. O que eu acho é que a subida de preços já está a ser muito mais vertiginosa. E isso sim depois pode ter um problema, que é podes continuar, porque depois repara, o construtor hoje em dia faz investimentos para ter determinado retorno. Aliás, é assim em todas as áreas, não é? É a mesma coisa que amanhã. Se toda a gente só tiver capacidade para pagar 50 centavos por um café, muitos cafés vão ter que fechar porque eles compram o café para o vender por 90. Ou seja, a própria compra da matéria-prima está nesse sentido. O construtor também vai passar por isso, que é, ele está a projetar, sabe que pode, sei lá, eu vou dizer um disparate, sabe que pode gastar 200 mil euros numa fração porque vai vender por 250. Exato. Mas quando o mercado só puder dar 200, vai haver aí uma pressão nesse tipo de pessoas. E o que eu acho é, e é uma coisa que a nível político sempre me fez um bocadinho de confusão, porque acho que as coisas nunca são pensadas a médio prazo. Parece que é, lá está, por se querer ganhar as coisas naquele momento, faz tudo de forma muito egoísta e nunca é pensado a médio prazo, e por isso é que há outras economias que evoluem, porque, por exemplo, o Japão, porque é que é um dos melhores países do mundo, porque eles olham para eles e eles pensaram economicamente, pensaram demograficamente, pensaram e por isso é que toda a gente reconhece e toda a gente vai lá e fica encantado até com a parte cultural, e é isto que na minha opinião é fundamental, que é, não se pode achar que aquilo se chegou lá por acaso, ou eles, toda a gente acordou no dia seguinte sempre a achar que as coisas aconteciam por acontecerem e não estavam propriamente preocupados com a forma como faziam e que deu esse resultado. Não, eles dão esse resultado porque está a ser pensado. Há pessoas que fazem sacrifícios, há sacrifícios, e não tem que ser associado o sacrifício a perda ou a um peso, não vou jantar fora porque tenho que juntar. Porque vais pensar no futuro. E é coisa que aqui não se faz, basicamente. E mesmo a nível, na minha opinião, mesmo a nível político, que é, pensa-se nas coisas no imediato, não a médio prazo. Não se pensou nessa medida dos jovens, porque se queria logo permitir aos jovens, porque eles estavam a fazer barulho que não conseguiam comprar, tinha-se logo dar uma solução. Pronto, ok, deu-se a solução. E agora está-se a recolher os frutos dessa decisão. E já se colhe os frutos, ainda vamos colher ainda mais. Piores frutos mais... Exato. Desculpa, frutos mais podres, que é... Ok, no dia em que disseres a esses mesmos jovens, ou aos irmãos dos jovens, ou aos filhos dos jovens, que agora têm, em vez de ter que juntar 20 mil euros para comprar um apartamento de 200, têm que juntar 50, 30 60, ou 40, porque ele custa 400, não é? Pronto, e é essa. E eu costumo dizer a nível político que é, e é a única coisa que eu não estou capaz de arranjar uma solução, e é por isso que eu me abstenho tanto, às vezes, de falar, que é, mas eu digo, eu não sou pago para pensar nisso, mas os políticos são. Os políticos são pagos para
antecipar cenários. Quando ainda, mais ainda, por exemplo, tu tiveste essas pressões de habitação noutros países, sobretudo da Europa. Mas já aconteceram há 10 anos. Tu hoje já podias ter percebido que o que tu vais fazer está errado. Exato. Porque já foi feito Ninguém e não aprende, resultou. ninguém olha à volta para aprender. É isso porque toda a gente tem a sua própria agenda, que é, eu quero ter este trabalho e quero Sim. ser primeiro-ministro, ministro, Certo. político, deputado, e tu vais fazer a tua agenda a permitir-te estar naquele sítio. Sim. Eh, Eles também não sei se ganham para isso, também no fundo. se, Não sei se ganham para isso. se ganham... Achas que ganham muito ou pouco? Eu É. não tenho Não, pronto, percepção, não vale a ou pena melhor, assim, acho- mas- não, o que eu acho, Mas achas, que ganha, acredito- mas achas que um político que está lá na Assembleia, achas que ganha 3 ou 4 mil euros, que é muito dinheiro para estar a tomar decisões tão importantes para um país? Pronto, o que eu acho é que se calhar efetivamente não é tão interessante para que eles se. Ou melhor, eu percebo o que tu estás a dizer e vou pôr a pergunta desta forma: tu por esse dinheiro ias para lá ter aquelas Não. chatices? De forma séria, não. Para brincar um bocadinho como Pois. às vezes parece que estão a brincar, Sim, mas já depois, se aceitaria. calhar, mas se calhar depois tens lá pessoas que também têm quase zero vivência. Não vou dizer Sim. vivências, porque pronto, mas depois só tens- se calhar como há é que é o muitos mundo, porque tu imagina, se tu fores só político de carreira, se calhar não sabes bem como é que a bola rola, estás a perceber? E tu, se tiveres, por exemplo, hoje em dia há algum crescimento, mas acredito que eles não seja assim tão autossustentável, que é os liberalistas, não é? Ou, nomeadamente, por exemplo, a iniciativa liberal a nível político. É uma coisa, ou seja, tu podes ter aquela ideia de ser liberal e de seres um político liberal, mas depois a dimensão que o partido tem pode ser pequena, não sei, posso estar aqui a dizer um Sim, disparate, sim, porque a nível de rendimentos não sei o que é, não sei até se deve até ser mais homogéneo para todos, mas tu podes efetivamente não poder almejar uma carreira Estou a perceber. rentável porque a tua ideologia não te vai permitir estar nesse espectro, não é? Sim, mas também é do género, mas se eles, se calhar muitos deles não se resolveram ainda a eles, como é que vão resolver o país, estás a perceber? Sim. Se calhar não podes lá para pessoas que se calhar já conseguiram resolver muitas outras coisas e o- têm muitas mais competências para gerir. Há o Warren Buffett tem um comentário que é em jeito de piada, mas se quisessem levar a sério, eu acho que e aplicado era incrível, que era, ele diz que o mal da política é que os incentivos não estão do lado certo. Ele Ok. diz, se querem que os políticos façam o seu trabalho, que é os que vão para lá vão se predispor a estas regras, que é que determinado país não pode passar uma percentagem do PIB, que se passar, aquele governo é automaticamente diluído e que a pessoa não pode voltar a governar, digamos assim, ou seja, é o que ele diz, o incentivo aí está do lado certo, que é só vai para lá pessoas que querem ter essa responsabilidade e vão lutar para que essa responsabilidade se cumpra, que é que não se atinja negatividades, não é? Agora, se um político, qual é o prejuízo de um político? Em bom rigor, é perder o posto. Sim, estou a perceber. E também no nosso panorama, muitos que perderam o posto estão ainda em cargos muito mais rentáveis, ou seja, não me parece uma coisa Estou a tão perceber onde é que prejudicial queres quanto isso. Agora tu dizes-me Sim. assim, o panorama político tem, sei lá, centenas de pessoas e se calhar estamos a falar aqui de um núcleo de 10%. Pronto, ok, existe 90% que afinal é uma crítica que não se aplica à maioria, não é? É verdade, mas por outro lado dá sempre essa sensação, no sentido, nós eleitores, dá sempre essa sensação de parecer que as coisas estão a ser feitas um bocadinho a brincar. Não é a brincar no sentido, eu acredito que eles não estejam lá a fazer piadolas, às vezes estão, mas que não tomem decisões de forma piadética, mas efetivamente parece que também não pensam com a profundidade que devia-se pensar em determinados assuntos. Isso sim, porque é para agradar As maiorias, a basicamente. grande. Sim, Sim, sem sim. dúvida. Deixa-me saber se não temos fita aí para gravar. Se tem rolo. Ia-te perguntar só, pronto, ou seja, há bocado não acabámos o raciocínio, estávamos aqui, estendemos para outras vertentes mais políticas e assim, mas ia-te perguntar, ou seja, para voltando a falar da questão dos impostos, então tu achas que não é certo estar a cortar com essa questão dos impostos na construção, achas que não vai resolver? É assim, lá está. Nunca pensei muito no assunto, no que é que seria uma solução, mas acho que efetivamente deveria haver tem que haver de alguma forma um incentivo para capacitar
os construtores construírem mais. Sim. Que isso aí Só estás a tentar picar assim com um pau, assim, anda com um pau, anda aí, estás a perceber? Sim, mas eu estou a nem sei de que perguntar- forma é que podias estruturar isto, mas acho que devias era fazer um bocadinho mais a bolso. Que é, da mesma forma que és capaz de fazer uma medida em que selecionas, por exemplo, lá está, as pessoas de primeira habitação até aos 36 anos, também podias, sei lá, fazer esse incentivo a construtores que não têm uma faturação maior que 500 mil euros ao ano. Ok, estou a entender. Porque, por exemplo, para que é que tu vais retirar 17% do IVA a um construtor que faturou 30 milhões? Ou que tem uma margem de lucro de 100 milhões? Porque depois existem esses grupos, e depois existe a má percepção desses grupos. Mas acho que é errado haver esses grupos grandes. Não acho. O que eu quero Não, eu dizer é digo qual é a isso- vantagem social disso. Que é, Eu acho que a vantagem é ser serem empresas que têm mais Credibilidade, capital e mais credibilidade, essas questões todas, e que são, se calhar, tão mais credibilizadas para conseguir chegar agora de repente e construir ali, não sei se as palavras tu, mas mais de 1000 casas, estás a perceber o que eu quero dizer? mas acho que Eu acho que se calhar vivemos numa rede que está cimentada em empresas muito pequeninas, ou seja, quantas casas é que consegue construir uma empresa pequena? Estás a perceber? Mas onde eu isso quero não chegar? é... Eu percebo a Mas tua eu pergunta. estou a dizer no fundo é, se o problema é falta de casas e achas que agora de repente haver a construção até não haver mais, achas que não era bom nessa questão para equilibrar a oferta? Estás a perceber? Por isso é que eu estou a perguntar se faz... Se não A faz questão é medir bem... Tu tens o prato a balança assim, e se Certo. faz assim. Estão-me a fazer entender? Ou seja, a ideia é Sim, mas equilibrar. neste momento não tens casas. Será que não fazia sentido conseguir atrair empresas que conseguissem fazer casas em grande volume? Eu não queria fazer este comentário, mas acho que eu vou ter que fazer. Certo. O grande problema é demográfico, porque tu só tens faltas de casa porque tens excesso de pessoas. Sim, E a- e e a é questão como é- falámos há bocado, eu é que não- todas as questões porque de tu tens toda a uma- pressão que existe Tens também. uma natalidade mais reduzida. Certo. E como é que tu tens pressão na habitação? E depois, opá, eu não tenho respostas para tudo, gostava de ter, não, mas tenho. estamos a Mas falar é uma percepção. Eu não estou a dizer que, mas tu a partir de um determinado. Quando tu tens uma empresa grande, tu acabas por depois, acredito eu, ser um bocadinho mais calculista nas tuas operações, que é já não precisas correr tantos riscos. Mas quem é pequeno precisa correr mais riscos, mas isso pode ter o seu problema. Ou, por exemplo, sei lá, ter materiais piores, porque tu tens que ser competitivo no mercado e tens que entrar e tens que ter preço, mas se calhar para ter preço, como não tens capacidade de compra, lá está, eu estou a fazer eu sou um pequeno construtor e vou fazer 4 apartamentos e tu és Sim. um mega construtor que vais fazer 40. Exato. Tu vais comprar material, tu podes fazer o preço que tu quiseres porque à partida tens melhores preços até na compra da matéria-prima. E eu que me estou a posicionar no mercado estou com uma dificuldade tremenda porque eu vou pagar mais caro os materiais, mas ainda assim tenho que ser mais competitivo porque tu já estás no mercado há muito tempo e tens mais capacidade de compra, à partida vais fazer uma coisa ou melhor, ou és mais conhecido, ou tens uma posição no mercado diferente da minha, e segmentar... Mas achas que isso depois é, desculpa, mas achas que é relevante essa questão, sabendo que o propósito maior é haver mais casas? Mas tu- Achas que é eu relevante a percebo questão isso, de mas quem é tu que não os controla constrói? a questão da ideia de que em mais casas. Vamos agora então pensar desconstruidamente nesse cenário, Sim. que é, ok, vamos construir mais casas, vamos dar a oportunidade de construir mais casas, mas eu sou construtor. Mas, por exemplo, falta mais casas em Ponte de Lima, não é? Mas eu sei que dá mais dinheiro em Barcelos. Eu sou construtor, tu não me estás a impedir para construir. Eu vou construir em Barcelos. Então vou dar mais mas- casas a Barcelos. não Estou a vou perceber, não estás vou a construir- canalizar os esforços para o sítio Eu que estou a deve falar, ser. por exemplo, numa questão de região. Certo. E tu depois canalizas isto para muitos outros meandros. Mas imagina, mas achas que essa questão de se calhar, ou seja, estás a dizer que eles vão olhar para o sítio onde é mais atrativo, não propriamente para o sítio onde é mais necessário, ou seja, no fundo as coisas não iam fazer sentido nesse sentido. Estou a perceber a tua questão, mas, ou seja, estou agora aqui a embrulhar um bocado no pensamento, mas Por exemplo, eu pergunto-me também como é que se faz em Lisboa, por exemplo, ou numa região urbana Ah, com essa densidade. certo. Não é? Como é que se faz? Pô, efetivamente é difícil. sim. É, Mas ia-te perguntar, mas por exemplo, estava a falar da questão de Ponte de Lima, mas porquê que em Ponte de Lima não é atrativo ter não lá é as que não casas? seja. Eu estou a dizer é que eu sou construtor sim. e quero me posicionar onde é mais rentável, onde eu Certo. vendo mais fácil. Se eu tenho uma densidade populacional maior em Barcelos, Barcelos tem uma melhor distribuição, se calhar tem mais serviços, Sim. e eu posso vender se calhar com
com o mesmo custo de Mas imagina, em construção... vez de meteres o Estado a apoiar aquelas medidas que tu sabes Sim, é dos percentual. Estados, assim Sim. não achas que podias meter o Estado a tentar dizer, olha, se calhar tipo ali é preciso e tal, estás a ver? Mas estás a... Imagina, mas se aí- calhar também mas- porque é que não se constroem casas nesses sítios também? Achas que também tem a ver também com demasiadas burocracias e leis e aquelas cenas do PDM, essas Pode- coisas todas? Porque, Achas pronto, que isso ajuda ou prejudica no fundo? Podes também fazer mais pressão Imagina, o que nos quero dizer serviços no fundo é, públicos. se olhares para determinadas zonas que não podes construir, tu vais limitar muito mais onde podes construir, estás a perceber? Desculpa, podes... Sim, ou seja, o que eu quero dizer é, há muitas zonas que não podes construir, os espaços verdes. entre outras, estás a ver? Ou seja, às vezes também, não acho que isso também é também empanca um bocado a questão da construção, não se poder construir em mais sítios. O que eu quero dizer é, Não, mas, por estava exemplo- a falar um bocado da questão do Japão. Eles não estão a passar por estas problemáticas todas ligadas à habitação. Daí até te falar há pouco, que há uns minutos, se fazer sentido as casas crescerem sempre e até onde é que vão crescer. Estás a ver? Sim, mas Ou por seja, exemplo, mas posso mas achas responder que essa se questão do se Japão, libertares- do pouco que eu sei, que Sim. é, o Japão não tem esse problema porque eles também têm São eles mais têm um chatos. problema não, eles têm um problema de percentual a nível de natalidade, têm Certo. pouca natalidade. Mas eles não estão a corrigir E também não isso são tão abertos, a certo? nível demográfico, eles estão a criar incentivos para que os habitantes tenham melhores condições para para a natalidade subir. Ok. Tu também tens esse problema cá, mas tu não estás a ter, as pessoas não estão a ser incentivadas a ter mais filhos. Tu estás a criar mais gente. É como aos Estás a postos de trazer trabalho. mais pessoas de fora, certo? Eu, por exemplo, eu conheço, e a questão é que as pessoas depois têm que pensar nisto desta forma, que é, existe uma ideia macro que nós podemos falar sempre, que é, há falta de casas, ok, pronto, mas há falta de casas em todo lado. Há falta, porque, por exemplo, no Porto, por exemplo, está-se a construir muito a habitação de luxo. Aliás, hoje em dia parece que está-se a construir habitação de luxo em todo lado, tendo em conta os preços. Mas mas é é isso é o que isso. estava a falar um bocado, mas se calhar também já não há margem suficiente para construir uma coisa qualquer. Uma coisa mais básica. Eu acho que pode haver, só que tu, Ou seja, no tu- fundo, só que tu todas tocas sempre num ponto muito individual, que Ok. é a ambição Queres olhar da mais tua para o empresa. espectro geral do que... Ok, estou a perceber. Sim, o que eu quero dizer é que tu, por exemplo, ok, tu estás-me a dizer, e bem, que é o construtor já não tem margem para construir uma coisa qualquer. Mas porquê? Porque as coisas são caras? Mas tu não deixas de, tu até, a nível de contexto social, tu até porque o problema está muito lá atrás. Na minha opinião. Sim. Atenção, é como, por exemplo, E faz deixa-me sentido, fazer atenção. esta analogia com a questão do Então, emprego. estou um bocadinho só a brincar contigo aqui com algumas variáveis para levantar as mesmas Não, problemáticas. mas, para falar à volta do as mesmo. conversas, na minha opinião, são Sim. interessantes quando tu Isto pegas... não quer dizer obrigatoriamente que eu concordo 100% com o que estou a dizer. E como tu podes tentar agora defender uma posição que até não concordas muito, só estás a dar perspectiva. Estou até a admitir Sim. que não sei responder Sim. de forma solucionável àquilo que estou a Exato. levantar. Mas acho que passa um bocadinho por isso, que é, tu falas a nível, lá está, a nível de imposição política, posição no sentido de tomar decisões, de uma forma macro. Depois há o micro, que é, ok, porque é que não fazem então um incentivo em zonas demográficas de menor investimento? Só, ou seja, e tu dizes assim, mas vais diferenciar? Vais diferenciar porque existem sítios em que efetivamente há carência, há uma maior carência que noutros sítios. Se calhar precisas de incentivar mais alguém que está a começar ou alguém que está, como tu fizeste, lá está. Porque é que o governo não criou a primeira habitação para qualquer idade? Certo. Eu posso ter 50 anos e não ter comprado nenhuma casa nunca na minha vida, porque é que eu estou a ser diferenciado para o de 36? Aliás, vamos até mais longe, o de 36 e o de 37 têm essa diferenciação. Porquê? Então porquê é que tu depois não podes diferenciar a esse nível na construção? Que é, porque é que não podes ir ao micro? Porque é que não podes ver, olha... E depois, claro, depois existem problemas sociais que já estão porque nós temos somos muito, temos muito enraizada a expertise, não é? E, por exemplo, se tu dissesse assim, são empresas que não tenham... E é isto que eu não sei, mas... tem que ser estudado por quem pode perder tempo a estudar, que são os políticos ou quem está capacitado para estudar este tipo, antes de posicionar uma lei.
que é, há uma empresa que tenha mais de faturação, mais 500 mil euros, não tem acesso ao IVA a 6%. Ou então ter escalões. E eu abria 10 empresas com sócios diferentes e nenhuma delas passava os 500 mil euros e eu podia estar sempre a usufruir. Ias contornar a situação. Pronto, há essas particularidades, mas tu também não podes querer o bem, ou melhor, eu acho que tu tens que querer o bem de forma desinteressada, que é, o bem é este. É isso, é isso. E Eu tu concordo tens- contigo, tu eu tens de quero é o fazer resultado esse- final. Eu Sim, quero é sim. que as coisas se resolvam. Sim, é estás a isso, perceber? a questão Da forma das como se casas, resolve. o que eu acho é que, e é isto que eu acho que os governos não estão nem sempre preparados para fazer, de ter esta coragem, que é os incentivos. Se calhar não era agora que tu tens que lançar esse incentivo, porque estás a ser pressionado para soluções da habitação. Não tens uma solução? Pensa mais algum tempo. Discute com outras pessoas, fala com economistas, fala Bem, com pessoas fala com apanhas pessoas um de avião outros e vais ver países. como é que se faz noutros países. É isso, Não é? fala com pessoas que já tiveram esse problema. E vais efetivamente a sítios onde as coisas estão a resultar e onde as coisas não estão claramente a resultar. Sim, que é por para exemplo, chegou-se a perceberes o que é falar, por exemplo, a nível de rendas, que tem um teto e até foi uma coisa que Portugal Sim. fez bem. Também pode-se falar de coisas boas, que é, falava-se era uma proposta de esquerda, acho eu, de ter tetos de arrendamento. E acho que eu não quero dizer um disparate, mas acho que o único país que fez isso na Europa, tentou implementar isso na Europa, e acho que correu pessimamente a nível do que era a receptividade do mercado a isso e da própria crise na habitação, foi os Países Baixos. E que correu pessimamente. Eles colocaram, e acho que aquilo correu pessimamente, e houve essa interpretação dos nossos políticos, acho eu, não sei se foi voluntário ou involuntariamente, mas sei que depois isso acabou por não acontecer, porque houve a percepção noutro país que cometeu esse erro. E acho que as pessoas, claro que um político não vai dar 4 anos a pensar numa solução, não é? Não pode. Tem que efetivamente... Agora, acho que não se está a pensar nas consequências negativas daquilo que se está a lançar. certo. Não é? Porque vou-te dar outro exemplo, e eu que já tenho essa experiência, é a título comparativo. Em relação, por exemplo, às creches. Por exemplo, tu que não tens filhos, se calhar, vou-te dizer assim, ninguém paga a creche. É uma boa medida. Ok. Não é? Estás a tirar peso a todas as famílias. Agora vou-te pôr as coisas desta forma. Imagina que eu, que tenho uma filha pequena que anda numa creche, a minha mãe não trabalha. Vamos imaginar. E é uma pessoa que estava predisposta a estar com a menina em casa. Tu a mim deste uma oportunidade de não ter qualquer tipo... Eu podia, mesmo com um custo, meter na mesma. Mas existia logo ali um filtro. E tu tens que ir filtrando, não é? Tu Estou a não podes... perceber. E a questão é... E depois outra coisa, que é... E vou dizer uma coisa polémica, espero não vir só a ser eu a pagar a creche, que é, eu não pago creche, mas se calhar os meus rendimentos permitem-me pagar alguma coisa. Contribuir. Certo. Mas isto é para tirar peso noutras coisas. A mim ninguém me obrigou a ter um filho. Eu tenho que saber, é como tu estavas a dizer, que é, eu tenho que saber se quero uma casa, se calhar não posso ir de férias. É Eu isso. tenho que saber se tenho um filho, se calhar tenho despesas. Sim. E tem que haver uma correlação nestas coisas todas. E as pessoas têm que se responsabilizar a elas mesmas. Nomeadamente nesta questão do imobiliário, também é uma versão muito egoísta de comportamentos sociais. Agora, eu recordo-me, por exemplo, no Covid, e que é uma coisa que sempre discutiu, e todos os ramos sofrem disso, que é a falta de fiscalização. Não é? Que tu tens leis, aliás, dizem que os nossos códigos, a nossa lei em geral é muito complexa. E está sempre a mudar, não é uma dor de cabeça. Só que tu aquilo. não tens nada que fiscalize a própria lei. E onde eu quero chegar com isso é, por exemplo, na altura de Covid, havia umas diretrizes para que ninguém podia fazer determinadas coisas, mas tu tinhas a liberdade de fazer ou não fazer. Mas há uma responsabilidade civil que toda a gente devia. Mas vamos imaginar que eu sou meio lunático e não quero saber de todas as diretrizes que me disseram e vou para a rua até a pôr em causa os outros. Por minha vontade. Devia haver alguém, ou lá está, neste caso em concreto devia haver autoridades
que andassem na rua de forma proativa, porque isso depois também ia dar uma ideia de que não se podia ser, e há quem possa confundir isto com censura ou o que for, mas não, se a nível de saúde há um problema e todos temos que nos comportar de determinada forma para que não se propague, então também devia haver alguém que fiscalize ou que esteja proativamente no terreno para reduzir o risco, ou seja, de pessoas que possam estar a ignorar essas diretrizes, e não havia, ou seja, tu podias ir para a rua efetivamente sem máscara, sem luvas e sem nada, e não te acontecia nada porque não havia ninguém a fiscalizar, e tu podias ser alguém a contaminar outras pessoas, o que eu acho é que a nível governamental tu não podes esperar que a sociedade simplesmente resolva as coisas por elas mesmas. E neste sentido, estas leis ou estes incentivos à compra deviam ser pensados de uma forma mais ponderada, sobretudo nas consequências negativas disso, o que é que isso podia criar, não é? E acho que um fator lógico é o que está a acontecer, que é os preços estão altíssimos, porque permite isto que muita Toda a gente gente que não iria para o tivesse mercado acesso. neste momento tivesse. Certo. E as pessoas perguntam, mas eu não tenho direito a comprar uma casa? Tens. Não, tens, não é? E atenção, há pessoas, e eu posso falar também, podia falar da minha experiência, aí já é uma parte muito particular que não me interessa expor, mas também podia falar e tenho os meus, mas eu não me estou a queixar. E acredito que há as situações em que pessoas que lutem muito, e conheço casos, até já vi situações muito infelizes no imobiliário, de pessoas que têm que sair de casas e que não têm por onde ir porque o dinheiro que têm é contado ao cêntimo. Sim. E isso são... Mas eu acho que neste momento são mais exceções do que regra. A regra é haver algum privilégio no sentido da forma como vivemos todos, isso é positivo, mas que tem o seu contraponto. Achas que se vendeu tipo um bocado a ideia de que a cena de toda a gente tem que ter acesso a isto, àquilo, ou seja, e a cena da habitação é é isso? De toda a gente ter que ter acesso? Sim, Não achas que é um bocado acho que podias relativo? pensar, lá está, um bocadinho Mas se mais... calhar é um bocado relativo, não é? Porque, ou seja, é aquilo que nós falámos já há um bocado. Aqui toda a gente tem que ter uma casa, não é? Aquilo que toda a gente diz. Mas também tem que ter um telemóvel, tem que ir de férias, também tem que ter um carro, estás a ver? E Ou tens seja, que o que eu ter estou a tudo, dizer é não que dá. se tu... É isso, estás a ver? Ou seja, o que eu quero dizer é se tu vais a dizer que pronto, é justiça social e que toda a gente tem que estar, porque é que estás a pôr a barra aqui e não estás a pôr a barra mais acima ou mais abaixo? Se chegares a um país qualquer em África, eles dizem que se calhar a justiça social é ter acesso à comida. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É que estas coisas são todas muito Muito relativas. sim. relativas. Sim, lá está, e acho que hoje em dia discute-se muito. Os problemas que se discutem, acho que se fizermos uma introspeção, acho que até devemos estar todos muito felizes, porque se estamos a discutir coisas como, por exemplo, isso que Sim. estás a dizer que é não haver comida, não é? Se nós não estamos a discutir essa Exato. falta de acesso, que não sei se não vai acontecer no futuro próximo, não digo de acesso à comida, acho eu, mas de alguma precariedade. Se não estamos a discutir essas coisas, estamos a discutir coisas mais superficiais, de tem acesso a uma casa ou não tem. Acho que ninguém morava na rua, ou não havia tanto, ou seja, as pessoas que viviam na rua neste momento também não compraram casa, porque elas não têm Sim. na mesma... É isso. Agora, se calhar, lá está, eu saí de casa, as pessoas hoje em casa, ou saem de casa em determinadas idades e se calhar podiam aguardar mais um bocado, porque estavam a poupar, ou se calhar compraram um carro bom mais cedo do que o que deviam. É isso, isso é Ou seja, verdade. não se permitem, como tu disseste bem, Sim. crescer e subir os degraus um de cada vez. Parece Exato. que tem logo que subir Pôr da primeira para a uma última escadaria logo. É. com um salto, não é? Exato. Pá. E atenção, e depois somos todos reféns disto, que é, depois tu próprio, cada um com a sua individualidade, ficas refém disso, que é por mais que tenhas o pensamento certo, acabas por te vender um bocadinho ao contexto social, que é, mas eu também gostava, e eu também tenho um bocadinho de dinheiro, Exato. também quero, e os 100% de financiamento. Eu não acho muito bem, mas eu também, Exato. também quero comprar vais a minha atrás. casa e não quero pagar 20 e tal mil euros de impostos, ou de entrada mais impostos, só porque quero ser sério. Pronto. E é aí que, lá está, é aí que entram as hierarquias, que é como numa empresa. Acho que o patrão não pode estar à espera que os funcionários é que digam como é que se gera a empresa. Não, Exato. é o patrão Que diz como é que que chegou lá,
como é que a diz, máquina é assim anda. que funciona. As pessoas que aceitam trabalhar ali têm que trabalhar naquela perspectiva. Da mesma forma que é o Estado que tem que dizer às pessoas que decisões é que têm que tomar, ou qual é o caminho que devem seguir. E a responsabilidade é muito deles também, da forma como o futuro se processa, não é? Sim, senhor. Agora estamos aqui a falar disso. Eu queria te perguntar há pouco outra coisa. Depois acho que nós chegamos a uma resposta final, mas só para perceber o seu raciocínio que eu estava a tentar, ainda sobre aquela questão há pouco dos terrenos, essas coisas. No fundo, estava a dizer se grande parte do custo de uma casa também é relacionada com o terreno. E porque é que o terreno. Numa de ir à origem, entendes? Perceber porque é que também o terreno é tão caro. Se calhar se tem a ver ou não, diz-me tu, com a questão de poder construir lá ou não. Sim, Ou seja, sim. tu achas que se começasse a liberalizar essa questão de poderes construir onde que quiseres, claro que não é à bandalheira, não é? Mas não fosse tão difícil, porque tu para fazeres um projeto para construir uma casa, quanto tempo é que demora? 3, 4 anos, estás a perceber? Ou seja, é uma coisa muito demorada. Ao mesmo tempo, se tirasses aquela questão ali, um bocadito É isso que estás a dos falar impostos, que é tipo, ou seja, isto é tudo custo. Ou seja, quanto é que custa uma casa no final a ser produzida? Quanto é que custa coisas concretas? Fazes um apartamento, quanto é que custa em É média assim, repara uma coisa, um apartamento? o terreno também é um bem, Certo? que é um ativo, como um apartamento. Sim, À partida vai ter um valor inferior a uma casa, não é? sim, sim, Mas há ali uma pretensão de ganho, certo. ou por investimento anterior, e quer um lucro maior, ou pelo menos um break-even, ou então é alguém que herdou, ou sei lá, lá está, ou comprou ou herdou, e também tem uma pretensão de ganho. Por isso, Sim. o mercado Também nesse também é sentido, isso. não deixa, ou seja, os terrenos não vão, os terrenos comportam-se como a procura de casa, que é, se houver mais procura, os preços aumentam, se houver menos. Exatamente. Essa questão que tu dizes há muita... Ou seja, no fundo o que eu estou a dizer é que se olhares e fizeres contas, são tudo linhas a menos, são tudo linhas de custo. de E se- desincentivo. Exato, e se cortar, o que é que tu Sim. podias Mas depois, cortar por para... exemplo, tu falaste de um caso, e é verdade, hoje em dia quem quer construir, se ainda não tem terreno, desde comprar até ter a chave da casa, arrisco-me a dizer, vai 4 anos. E achas que isso... o que é que tu puxas para aqui para construir nesses Tem moldes? que haver uma predisposição. É um cliente específico, é um cliente com um perfil para isso. Que à partida pensa... Sim, mas se calhar fazem as sabe contas disso. bem que não compensa, entendes? Claro, mas isso não Senão compensa. estariam Mas, cá por todos a exemplo, construir. falaste de uma coisa muito... Mas aí já vais a problemas que já não têm nada a ver, na minha opinião, Sim. com o imobiliário. Por exemplo, olha, no sentido do processo ter demorados a nível camarário, é a burocracia e inércia dos serviços públicos. E podia estar aqui a debater isso, conheço exemplos práticos, é verdade, ponto final. A minha mãe é funcionária pública, por exemplo, posso falar, porque dentro dos funcionários públicos há muito bons profissionais, mas também há péssimos, e depois há uma cultura dentro do serviço público, que está quase definido que podes comportar de determinada forma, e fico por aqui. Devagarinho. Mas isso... Parado. E isso tem uma consequência, não é? Sim, sim. É inevitável, que é se tu não quiseres ser proativo, porque lá está a questão do rendimento fixo, por exemplo, e a função pública tem essa fama, e eu acho que para mim é uma fama que é real, não é uma fama em que não se tira o proveito, acho que eles tiram o proveito da fama que tem, Sim. que é, não existe proatividade, e claro que podia haver alguém isto que se Nem ficasse existe super sistemas de ofendido. mérito sequer Eu, lá. por exemplo, eu não enquadro, há muita gente que eu não enquadro nesta crítica. No entanto, na minha opinião, mas tens essa inércia que faz com que tu não tenhas produção, porque também não há vontade de produzir, porque o rendimento no final é o mesmo. Sim, tu não incentivas ninguém a produzir daquela forma. Sim. Também não há mérito, Sim, basicamente. Porque tu consta- fazes muito ou fazes consta-se- pouco, chega ao final do dia dá igual. Não, e consta-se até Qual é a diferença de rendimento de uma pessoa que é muito boa e de uma pessoa que é muito má? Enquanto se fores uma empresa privada isso não acontece. Se fores bom, vão-te recompensar. Se fores uma merda, vai já... Mas por isso é que fazem tanta distinção do público e o privado, porque o privado funciona por uma organização lá está, privada, não é? E pela ambição da gestão e capacidade também. A função pública
indiretamente é a sociedade que a gera, porque se permite que se faça determinadas coisas. Por isso é que chegou-se a falar em privatizar os serviços públicos, e uma grande ideia, para gerir os serviços públicos é que eles fossem autossuficientes, que é funcionassem efetivamente como uma empresa, que é elas só podem se permitir ter custos dos quais produzam rendimento. E isso seria uma ideia de tornar o serviço público um bocadinho mais célere. Eficiente, não é? Porque a verdade, qual é o incentivo de alguém que está numa empresa dessas? Ou vamos chamar empresa, um serviço público, qual é o incentivo de trabalhar mais? Vai da pessoa, sim. Sim, mas... Vamos à realidade. Sim, mas tens que olhar como é que funciona um humano, não é? Se tu não picares de alguma forma, ele também... Ele vai adormecer, estás a perceber? Exatamente. Se estiver Se tu confortável. souberes que trabalhas 12 ou 13 horas por dia e vais ganhar exatamente o mesmo que alguém que trabalha 5, tu não vais ter vontade de mexer, estás a No perceber? ramo privado já é diferente, lá está. É Se isso. tu na mesma zona de trabalho há um que faz 100 e tu só fazes 10, à partida estás a ser um bocado incompetente. O outro até Exato. pode ser muito bom, mas tu tens que ser um bocadinho mais condizente com as metas, não é? Sim. E ali não tens esse fator. E por exemplo, na questão dos projetos, e os próprios construtores se queixam disso, e também é um problema até na construção em massa, ou seja, de um maior número de frações. Tens esse problema, que é a burocracia já é demorado. Podemos desconstruir, que é esta ideia, que é: imaginem ser um construtor e até um arquiteto que tem que pensar num projeto com a magnitude de um prédio. Pensar em em pormenores, né? Caixas de escadas, varandas, qual é o material, qual é o que não é, as fundações, o que é que tem. Pronto, pensar nisto no tempo mais rápido possível e colocar numa câmara e depois demorar um ano e meio ao projeto a ser aprovado. Exato. E atenção, a Câmara efetivamente tem que fazer um trabalho mais ou menos minucioso para perceber se aquilo vai de encontro Sim, eu expectava. e até às regras de construção e tudo mais. Mas tem que ser mais célere. Sim. Mas isso é um primeiro ponto. E agora vamos para a parte da construção. Na parte da construção tens outras particularidades, nomeadamente... Mas mesmo que queiras construir mais, depois prendes-te com muitos outros fatores, por isso é que acho que é um problema que não tem fim, pelo menos não se vê tão cedo. Porque mesmo que queiras construir agora, e mesmo que tu não libertes resolves, tudo, a verdade é que não mas resolves as mesmo que coisas tu num libertes dia, tudo e seja zero impostos, zero burocracias, tudo, imagina um cenário destes. Sim. Também amanhã não ias conseguir Não ter resolves. casas, não tens pessoas. Pronto. Como é que resolves? Pronto, Como é que resolves sem pessoas? Pronto, a questão Entendes? é nisto que o problema está tão Porque as atrás, pessoas depois está estão- tão atrás que tu Sim. não... Tu, Porque as pessoas tu também dizes custam assim, dinheiro, estás a perceber? e o que é que as pessoas... Não há pessoas, as pessoas competentes vão para fora e o que é que fica? Estás a perceber? E é Ou seja, aí queres que tu dizes construir que... com o quê? e é Não, aí que não tu- vais tu construir com decretos de lei. E é aí que tu aceitas a imigração, não é? Tu dizes, porque é preciso mais pessoas, é preciso mão de obra, e tu dizes isso mesmo, mas era isso que eu há bocado ia dizer, que eu comentava... Quanto é que Por isso é ganha, que eu quero quanto é que ganha dizer- uma pessoa que trabalha nas obras? Ou um eletricista? Pronto, um eletricista, mas quanto é que ganha um trolho? Depende, porque há pessoas, há um operário Sim, mas civil que depois ganha 2.000 euros. E um eletricista também. Há Pronto, o muitos assim. eletricista é uma coisa mais particular, Mas é isso, porque há falta de Sim. mão de obra. Mas já sim, a ganha-se oferta bem e nas procura, obras. mas isso é justificação, no fundo, para perceberes porque é que uma pessoa é bem paga ou menos Sim. bem paga. Tu não és mais bem pago porque és bonito ou porque és feio, estás a perceber o que eu quero dizer? Há quem diga que sim. Há quem Eu faça estou a essa dizer- distinção. Sim, eu estou a dizer que o que dita, nem é o empresário que quer pagar mais ou menos porque a pessoa é assim ou é assada, estás a perceber? Ou seja, essa é a oferta e a procura. Se há muitos profissionais desta área, Do final de contas vai ser sempre essa a medição. Não é? estás a entender? Ou seja, o que eu quero dizer, achas que as pessoas querem trabalhar nisso em Portugal? Porque mesmo a ganhar Pronto, 2.000 euros, achas que... É uma parte. Pronto, a questão é outra particularidade, que é. Foi isso que eu disse, que estava a comentar com um colega meu que tem uma empresa e que se queixa da mão de obra, mas também ele também fez este comentário, que é, também veio um português que tinha sido despedido tinha a empresa, acho que até abriu falência, e ele não tinha emprego, e então foi à empresa dele pedir um carimbo, os famosos carimbos da Segurança Social, do centro de emprego em que estás a procurar ativamente, para estás lá inscrito, tens de procurar ativamente emprego, ele foi só pedir o carimbo, ele não queria o trabalho, ele tinha um posto de trabalho. Mas o que eu quero dizer é que também estás a seccionar, ou a sectorizar a sociedade nesse sentido, que é, parece que a própria sociedade está a vender
aos portugueses que eles também não podem fazer trabalhos secundários ou de menor Sim. valor. E isso está errado. Sim, hoje em dia toda a gente quer trabalhar mas isso cozinho é uma ideia de sentadinho, não é? privilégio, que é, Sim. eu não preciso de me sujeitar Sim, a trabalhar noutro sítio. Quer dizer, eu, por exemplo, eu já vendi a casa, já ganhava algum dinheiro e cheguei a trabalhar em sítios em que tinha que varrer e tinha que lavar e tinha que lavar a louça. e agora tinha passa-se a ideia que isso já não é para nós. que não podes, que é quase... Parece mal, não é? Sim, não, e que podes encontrar uma coisa melhor e que queres trabalhar noutro Sim, sítio. mas isso é a questão. Hoje toda a gente quer ter um trabalhinho sentadinho, Pronto, mas sem isso, cansar mas isso muito. é uma percepção, porque se tu tens que trabalhar, tu tens que trabalhar, é um ponto final aí. Sim. Tu podes, vou pôr as coisas desta forma, tu podes definir Mas um é que eu te período de digo, tempo de achas- procura e dizer assim, eu dentro de 5 coisas posso escolher a que gosto mais, sim. Sim. Mas tu amanhã tens que cumprir com certas responsabilidades, tu tens que trabalhar e depois tens de te permitir escolher melhor, porque toda a gente, acho que se perguntássemos a toda a gente se quer almeja melhor, Claro que acho que sim. ninguém vai dizer, não, eu estou bem Eu estou assim. bem, exato. Não, o melhor sendo uma coisa até meio abstrata, não é? Certo. Melhor, toda a gente quer melhor. Agora, mas tu tens, ainda assim, tu tens o teu contexto. E o teu contexto, às vezes pode ser, tu podes ter que, lá está, ter que trabalhar para cumprir determinadas responsabilidades. E depois podes-te dar ao luxo, na minha opinião, de procurar melhorar. Não podes é só querer melhor. Quer dizer, isso não é, acho que não é viável. E acho que está-se a vender um bocadinho essa ideia, que é, hoje em dia, os trabalhos, por exemplo, de trabalhar nas obras, é para gente imigrante. Porquê? Ninguém quer. As casas não eram construídas por portugueses há uns anos atrás. E E não bem- estou e bem eu não estou a construídas querer discriminar ninguém, mas Não, sim, estou claro que sim. a falar no sentido prático. Não, repara, as casas não eram feitas e não eram bem Sim, feitas. exato. E não estou a dizer que não são bem feitas agora. Sim. A questão é só virado para o pessoal privilégio fora, de sim. poder. Que é, nós não vivemos todos com as mesmas Mas por isso é que também não oportunidades, podemos ser hipócritas e dizer que não precisamos de imigrantes, assim, estás a perceber? Nós precisamos deles aí também. Toda a Porque gente se ninguém quer precisa. fazer mas, nada. mas, por exemplo, a comunidade africana Sim. sempre foi muito forte em Portugal. Exato. E, por exemplo, a América Latina também. E Uhum. nunca houve propriamente não estou a dizer, não vou ser ingênuo, não estou a dizer que não havia comentários ou preconceito ou discriminação, não estou a dizer, mas não era uma coisa tão presente como é hoje. E era aceitada. Durante quantos anos a comunidade romena ou os ciganos já se diluíram já são uma comunidade portuguesa, digamos assim. Mas, por exemplo, durante quantos anos os romenos também não existiam de forma presente e de forma quase natural na sociedade e não havia propriamente bandeiras de nada, nem de contra, nem a favor, e as coisas aconteciam naturalmente. Lá está a comunidade africana, da mesma forma que em tempos, e por exemplo, há muita gente a trabalhar em África, porque existe até esta ligação histórica, não é? Com certos países africanos. E há portugueses que trabalham lá por natureza, há muitos médicos, enfermeiros que vão para lá e por opção, e podiam escolher ir trabalhar para Londres, e não vão trabalhar para Angola, não é? Isso não é um problema, porque esta parte não é polémica, mas depois vai-se buscar ou seja, o imigrante é necessário, sempre foi, necessário em todas as culturas, mesmo ao cá falamos do Japão. O Japão não tem imigrantes? Se calhar tem. Sim, se Só calhar não que tem, é tanto. não embandeiram é que precisam deles para corrigir nada demograficamente, como nós estamos neste momento a vender, nomeadamente no que diz respeito à construção, que é, estamos a vender a ideia de que precisamos. Nós temos muita mão de obra. Trazer no cá. fundo antes fazia-se e não havia stress, e agora porque é que não se faz? Sim, exatamente. E eu também acredito que é como estávamos a falar, que há muita gente que se dá ao luxo de dizer que não quer trabalhar nisso. Pois, mas é isso que estás a dizer, mas cá também prende-se com a questão das pessoas olharem e se calhar não compensa estar a fazer isso, entendes? Sim. Porque imagina, se tu vais para um sítio... Mas chega um ponto que não é uma questão de compensar. É uma Não, eu questão estou a dizer de no necessidade. sentido... Sim, claro que sim. Isso sem dúvida. O que eu estou a dizer é tipo, se tu só faz obras e ganhas 1000 euros ou 1100, tu vais dizer, se calhar prefiro ir para a fábrica. Sim, mas o que eu quero... Mas até Por isso é que eu põe- estou a dizer, mas também ao mesmo tempo é um pau de dois bicos, que é o que eu estou a E dizer. eu dou-te este cenário, Eu que acho é, que eles- diz assim, Sim. se dissesse assim, tu ganhas 1000 euros num determinado emprego interessante. Sim. Pá, não sei o que é que seria, o que é que poder classificar, nem quero, mas havia muita gente que dizia assim, olha, podes ir para as obras a ganhar mais 500 euros ou 1000 euros. As pessoas iam rejeitar.
Porque tem a ver um bocadinho com, Já está o o paradigma, próprio já está preconceito assim, do trabalho. Pois, já estou a perceber. Já estás a dizer que já não é bem a questão das condições. É Tu isso. estavas a dizer há pouco que um trabalho também já não está a ganhar Marco, mal. eu posso é pegar isso. no telefone e eu tenho as folhas de... Não vou dizer porque também não vou Sim, sim. meter nomes, mas eu tenho as folhas de pagamento de uma empresa de construção civil e mostro os ordenados. Há pessoas a ganhar efetivamente mais de 2.000 euros. Exato. Porque é preciso e porque vão para lá. Mas as pessoas hoje em dia não se querem sujeitar a isso, no fundo. Que é estigma, é toda a A pressão maioria social. ganha 2.000 euros noutros empregos. Claro Eu que tenho não. dúvidas. Acho Sim, que sim, sim. conta-se pelos dedos das mãos os Quantas pessoas é empregos de base que se pode atingir esses valores. Exatamente. Não podes, nem tens essa perspectiva de crescimento. Não é? Pois é isso, as pessoas também no fundo querem tudo. Mas pronto, já estamos aqui com uma pressãozita. Mas Não, mas estamos a falar há 10 minutos, não percebo. foi. Mas ia-te perguntar, achas que faz sentido as casas, a tendência da casa, a valorização toda das casas, não estou a dizer do que já tem acontecido, se faz sentido a casa valer cada vez mais? Tipo, até que ponto vai valer cada vez mais? Não, eu acho que já, eu acho que já passamos um limite, na minha Não opinião. estou a dizer isso, estou a dizer se faz sentido uma casa valorizar-se. Porque imagina, o terreno daqui a 20 anos é o mesmo terreno. Estás a perceber? Mas é finito. O terreno é a única coisa que é finita. Sim, mas o que eu quero dizer, achas que faz sentido uma casa, a estrutura de uma casa em si, valorizar com o tempo? O que estás a dizer é, então desgasta, não é? Fica mais antiga e tudo. Mas isso Como depois... um carro, não podes associar. Mas também O carro é mas completamente há casas diferente, que eu perdem sei. valor. É isso. E, por exemplo, pegando nesse exemplo, há casa casas, neste estraga. momento, apartamentos não, mas há casas Sim. que perderam valor. Neste mercado tem menos valor do que aquilo que custaram. Há casos desses, porque as pessoas acham que é tudo positivo. E, por exemplo, vamos falar de outro tipo de imóveis. Escritórios. Quer dizer, os escritórios hoje em dia já se podem converter em apartamentos. Lojas. Porque assim, lojas, tu pensas logo em ruas, tipo avenidas principais. Sim, e quantas lojas existem em freguesias, em Exato. avenidas secundárias, que os arrendamentos, as rendas são baixíssimas, porque as pessoas, para terem aquilo ocupado para pagar despesas, têm que ter rendas baixas. Ou seja, o mercado não é positivo para toda a gente. As casas, por exemplo, aquelas casas... Não digo senhoriais, mas aquelas casas de família, Sim. de 300 ou 400 metros quadrados, aquelas casas clássicas das aldeias. Hoje em dia, disso produto, há muita oferta. Exato. Há muita oferta, porque também as pessoas canalizaram-se para um determinado produto. E isso tem a ver um bocadinho com características mais do foro social, que é, tu encaminhas-te para querer determinado produto, não é? Quer nas casas, quer nos carros, quer em qualquer tipo de marca, não é? Há uma marca que fica em voga em determinado momento, e é como os produtos imobiliários, que é, não vou dizer que hoje é moda ter um apartamento, mas no fundo há esse conceito neste momento no mercado. E é o apartamento novo ou remodelado, que é o bonito. Se calhar vamos ter outro momento em que se vai valorizar o espaço outra vez, e se calhar a casa, e se calhar o sossego, na aldeia. Hoje em dia as pessoas querem se centralizar. Hoje em dia, no outro dia falou-se numa reunião, há uma cliente que não quer o centro. Mas não quero o centro porque não tem dinheiro. Não. Já Tem quer mesmo capacidade. estar- Não quer vir para o centro. Quer uma coisa... Mais calma E isto, também. hoje em dia, já é uma coisa, tipo, estranha. Como assim? Não Não queres quero ir para o centro, exato. Quando já foi o contrário e quando um dia vai ser outra vez diferente. E a casa a valorizar depende, porque é como estou a dizer, nem tudo valoriza. Por exemplo, vamos pensar individualmente. Eu se calhar dou-te prédios, um ao lado do outro, em que um valorizou, sei lá, 100% e o outro valorizou 70%. Ou seja, em bom rigor, um valorizou menos. E depois Sim, outra coisa, que é numa recessão. Ou seja, vamos pensar no mercado a regredir. Qual é que vai Há baixar uns que menos? vão cair a pique. Vou-te dar o exemplo de Braga. Braga, em comparação a Barcelos, dizia-se que eram baratíssimo. Tu compravas T3 a 30 e tal mil euros. Parece, No tempo hoje, do outro aos dias senhor, de hoje, assim. aos dias de hoje parece que eu estou a dizer uma barbaridade. É verdade, isto há 15 anos sim, atrás. sim. Se calhar nem tanto. Mas pá, há 15 anos atrás compravas um T3 em Braga por 30 e tal mil euros. Vai dizer, não é de luxo. Sim, mas pronto. Naquele contexto, Sim, 30 e era tal mil uma euros, o que é casa que nós assim. vemos a 30 e tal mil euros? E nessa altura existia isso. Hoje em dia Braga é muito mais caro que Barcelos. Mas o que é que isso também nos vai dizer? Que num mercado de recessão, a desvalorização vai ser muito maior em Braga do que em Barcelos.
Mas isto há sempre um contexto, se tu afunilares, há sempre um contexto, há sempre esta verdade, quer amplies ou diminuas essa amplitude, que é aqui em Barcelos, por exemplo, aqui em Barcelos, tu se calhar tens prédios um ao lado do outro, que quando um desacelerar e o outro não, essas qualidades que hoje ninguém valoriza, que é a qualidade de construção, não sei, no Vão voltar ao mercado de de cima. recessão, o que é que vai Vai ser estar o que vai mais prevalecer. estável? O que se Exato. construiu melhor, Sim. o que está mais resistente, o que está a envelhecer bem. Por exemplo, há 3 ou 4 prédios aqui em Barcelos que não é que sejam incríveis, mas envelheceram bem. E que, Para a se idade calhar, que têm, são boas construções e tudo. Exato. vou dar um exemplo, a Barcelense Sim. é mais antiga que, por exemplo, o Voga. Estás a ver quais são Sei, os do Voga? sei, Tem sei, os o dois, restaurante sim. Camada, pronto. A Barcelense tem uma valorização muito maior que o do Voga. E o do Voga tem pai menos 15 anos, ou 10 anos de construção. Ou seja, no seu tempo, hoje em dia estamos no mercado positivo, cresceram os dois. Certo. E quem comprou há 10 ou 15 anos está a ganhar dinheiro, quer num, quer no outro. Mas na Barcelense o crescimento é muito maior. Estou a perceber. Ou seja, até nessa realidade a valorização tem muito que se lhe diga. E se calhar vamos a outros prédios mais específicos em que quase não há valorização. Exato. Pois, porque no fundo era isso que eu queria dizer, porque se olhares na perspectiva de que aquilo é um bem, é uma coisa que está exposta ao tempo, às condições todas adversas e as coisas têm um prazo de validade, entende? Ou seja, quanto tempo é que dura o betão, quanto tempo é que dura as coisas que estão lá dentro, Sim, as a canalizações, tudo, estás a perceber? Aquilo é por isso é que eu te fiz aquela comparação com o carro, a questão de que é uma coisa que está a desvalorizar e qual é o sentido de estar a ir E o que é contra que a vai ser maré, o entendes? clássico daqui a uns anos, não é? Será Sim. que as casas vão se comportar bem a nível clássico, não é? É quase na ideia de pensares num carro, não é? Sim. Há algumas que Estou a perceber gostam o de que queres carros, dizer. existem esses estudos que é o que é que vão ser os clássicos daqui a 20 ou 30 anos. E parece Exato. que tu, se pensares hoje, que carro é que pode ser um clássico? Não, Parece que nenhuma. parece que é impossível. Exato. Mas se calhar houve sempre esse pensamento. Se pensarmos, sei lá, nos primeiros Rolls Royce, que aquela carcaça meio estranha, Sim. que hoje tem uma valorização enorme, mas no conceito do que é a dinâmica do carro, hoje são clássicos, mas nós não perspectivávamos esse desenvolvimento, ou a geração, as pessoas daquele tempo não perspectivavam o desenvolvimento de hoje, e nós também não estamos a projetar esse desenvolvimento. E Para nas frente, casas, estou a sim. perceber, tu constrói, tu No fundo, vendes estou a casas dizer com é que- 600 anos, vendes Sim. casas no centro histórico com 100 anos e Exato. até valorizas. Sim, o que eu Certo? estou a dizer no fundo Agora- é que também aquela questão que depois se prende e que as pessoas também falam muito, que é qual é o sentido de teres uma casa nova a custar tanto como uma casa velha. Claro que depois tens muitos fatores ao barulho, não é a dimensão, é essas coisas todas, mas no fundo não é estranho, porque como é que tu vais ao mercado e compras, se calhar parece que as coisas às vezes custa tanto uma casa com 30 anos do que uma casa com 5 ou 10. Estás a entender? Porque é aquilo que nós chegámos a falar outro dia, parece que não tu há só- rei nem rock, parece que é tudo muito avaliado ao olho, muito por cima, e depois hoje vais lá e dás 200, mas se calhar daqui a um mês foi outro artista qualquer e diz que já dá 210, e estás a perceber, parece que as coisas não há bem... Há uma coisa que eu discutia isso, Mas recordas temos Sim, falado sim, neste sim, sentido sim, e é sim. isso que eu queria perceber. Pronto, e já que Eu não estou a estamos dizer a falar... que as casas custam o mesmo, atenção, estou a dizer que as pessoas dizem que parece. Parece. E acho que efetivamente parece, entendes? Mas parece, porque depois, se olhares ao olho, e depois é assim, tu podes comparar. Vou dar um exemplo. Nós estamos a vender casas a 3.000 euros o metro quadrado. E no outro dia foi apresentado um imóvel em reunião, na nossa reunião comercial, em que o metro quadrado, um apartamento remodelado, a menos de 1.500 euros o metro quadrado, o que para nós que medimos as coisas às vezes ao metro quadrado é uma ninharia, e achamos que o produto é caro. Porquê? Porque é um contexto muito específico. É um apartamento remodelado num prédio que não é assim tão bem conceituado, Certo. mas é enorme. É um apartamento com 200 e tal metros quadrados. Ok, vai ficar Que caro na multiplicando mesma. o metro quadrado, o Vai preço caro vai na ficar mesma, alto. sim. E tu vais apresentar no Mas qual é a mercado aquela probabilidade de casa. venderes bem? É isso, é Em isso. teoria, é porque... Mas é por causa disso que também cada vez as construções são mais pequenas? Se calhar meio que... Não, eu acho que isso é Ou já é uma diferente? questão meio... O que eu estou a perceber, queres dizer, no egoísta. fundo, até pode ser barato o valor ao metro, mas como tens imensos metros, aquilo vai ficar caríssimo. Então tu vais apresentar Por isso aquela é que para casa mim a nunca- 300 mil euros e não faz sentido Eu nenhum. costumo dizer que é fácil chegares ao metro quadrado fazendo a conta ao contrário, que é, Sim, eu
eu quanto é que pago isto vale? 100 por isto. Exato. E tem 100 metros quadrados, eu sei que custa 1000 euros o metro quadrado. Mas dizeres que a média é 1000 euros o metro quadrado, acho que é uma mentira. Estou a Porque perceber. mas eu sempre disse isso, que é o metro quadrado tu podes achá-lo, mas não pode ser uma referência. Pode ser uma ideia, Sim. que é uma coisa, uma média que Sim, se tu vendes em Barcelos a 2000 euros, vendes a 4000 euros, parece utópico. Exato. Isto é verdade, mas não é uma ciência exata. Porque olha, da mesma forma que eu te posso dar esse exemplo, até porque e toda a gente transportando a sua realidade ou para a sua casa ou para a sua cidade, que é, há ruas que de um lado a rua é bonita, do outro lado a rua é feia. Até nesse sentido, ou seja, um metro quadrado dos apartamentos de um lado da rua pode ser muito inferior ao outro lado da rua. Mesmo na própria casa, a questão de se tem mais exposição solar, essas coisas Sim, todas e também lá faz está, sempre o metro diferença. quadrado, como estávamos a falar, um T3 com 200 metros quadrados, vai ter um metro quadrado, mas eu se calhar vendo, vendo ao mesmo cliente um apartamento de 120 metros quadrados, porque a nível de equilíbrio de áreas, com 120, 140 metros quadrados já faz um T3 hoje em dia muito bom. Ou seja, o cliente quer um T3 que seja funcional. Se tu tiveres a planta, se for positiva, ou isso vai de encontrar expectativas, não interessa se ele tem 200. Eu não quero parecer ridículo a dizer isto, que é claro que tu não vais fazer um T3 com 70 metros quadrados se meteres lá 3 quartos, uma sala e uma cozinha. Não, tem que ter. Mas chega a um patamar em que a grandeza tem pouco significado. E o que tu estavas a dizer da questão das áreas, é por isso que se faz coisas mais pequenas hoje em dia? Não. O que eu acho que se faz é potenciar ao máximo as áreas de construção. Eu nunca tinha pensado nisso, estava só a tirar a atenção. Sim, não, mas podemos fazer uma interpretação disso, Sim, que é sim. o construtor hoje, e depois o mercado, lá está, é feito de coisas que vêm muito lá atrás, que é o mercado vai aceitando inconscientemente essas diferenças. Que é, primeiro, as famílias hoje necessariamente são mais pequenas, por isso hoje o foco das construções é T1 e T2. Coisas, por exemplo, T1s. Construías T1s há 20 anos atrás, era a fração menos construída e era para investimento. Ninguém morava num T1, a não ser para arrendamento. Ninguém comprava para morar, só em casos muito específicos. O que é que tu mais tens hoje? É isso, exato. Dizes a um português, eu gostava de fazer essa experiência, voltar atrás no tempo e dizerem há 10 anos atrás que vai-se fazer T0s em Portugal. Ou numa zona, por exemplo, como Barcelos. Eu acho que a pessoa na altura ria-se. E hoje em dia é a realidade. Hoje em dia é um dado adquirido. Que há foco de investimento nessa tipologia. Porque as coisas estão mais caras, mesmo para quem constrói, mas também porque hoje em dia num T3 tu consegues já meter 2 ou 3 frações. Ou seja, a tua marcha de construção, se permitia um T3 e tu só te fazes uma venda por um determinado valor, hoje em dia podes multiplicar por 2 ou por 3 e dividir aquela área em mais frações e potencias a tua capacidade de lucro. E depois, tu como permites isso, e a sociedade vai comprando por falta de oferta, Sim, ou por vários outros fatores, tu depois vais acabar, chegas a um momento, como é agora, por exemplo, em que tu assumes que o T1 é uma coisa normal e o T2 também, e que não haver T3 numa construção também é normalíssimo. Okay. T4s, o que é um T4? Hoje em dia é tipo um unicórnio, quer dizer, acho que se alguém disser quero comprar um T4, vamos ficar meio confusos, que é o que é que eu te vou vender? Não consigo, porque não há. Exato. Toma aqui um T2 e faz conta a casa de banho e a cozinha são outros 2 e tal T4. É isso. É isso. Pronto, opa, olha, acabei por nem olhar muito aqui para os meus cartõezinhos. Tivemos aqui uma conversa fixe, acho que aprendi muito contigo. Não sei se nos falta abordar algum tema assim específico, alguma coisa que temos de falar. Não necessariamente. Acho que se falou de muita coisa. Acho que nós até acho que possam ter tido a mesma sensação com nos outros podcasts que fizeste, mas podemos subdividir isto em 4, 5, 6 ou 10, porque havia matéria para falar, sem dúvida. E estou a aprender muito contigo também, sem dúvida que é o principal objetivo destes episódios. Mas só uma questão, pronto, antes de fechar, que te ia perguntar, se estavas a falar agora já há uns tempos a questão do arrendamento. Sim, já apareceu ontem, né? Já aparece ontem.
Exato, exato. que não há arrendamento. Mas também achas que há condições para isso, para haver? Estavas a falar a questão há pouco de não compensar e as pessoas para isso preferem logo comprar e está-se a instaurar essa filosofia, mas de que forma é que tu primeiro achas que seria bom trazer de novo mais arrendamento? E o que é que isto A questão é que os implica? preços não são atraentes. Isso faz sentido, mesmo para a ótica do investidor, de quem tem a casa e vai arrendar, se faz sentido. Não, é isso. Hoje em dia, a compra para arrendamento é um bocadinho desinteressante, né, a nível de investimento. Pelo menos aqui na nossa zona, Braga, Esposenda, Barcelos, por aqui. Porque vamos pensar contas muito simples. E desconstruiu-se também este pensamento a nível de investimento. Um T1, hoje os T1s já quase eles vão ficar tabelados para perto dos 200 mil euros. Mas um T1 é um dado adquirido, a menos que inventes, como se faz em alguma habitação, que é metes muito mais gente que aquilo que é aceitável dentro de uma habitação. Num T1 vão viver 2 pessoas, no máximo depois vai existir se calhar uma criança, ou pode haver ali uma adaptação sobre um terceiro elemento, mas à partida vão viver 2 pessoas. E tu não podes cobrar mais que, sei lá, 600 euros. Pois é isso, quanto 700, é que achas que é aceitável? já se fala em 700. Mas já se fala muito em 700. Até conheço Mas achas casos piores. E faz sentido? O que é cobrares ou Pronto, é inevitável? Pronto, repara, o cobrar é aquela questão de dizer é errado, mas vais fazer porque não vais ser tu o totó que vais meter aquilo a 200 euros porque achas que é justo, não é? Se o mercado não é isso que manda. Mas sem falar desta questão da oferta da procura e do preço que é, porque claramente se todos os outros estão a 700 euros não vais ser tu o herói que vais meter a 100, não é? Mas se faz sentido, na ótica do que as pessoas ganham estás a dizer, seres inquilino. Sim. Quanto é que fazia sentido uma pessoa pagar para estar no T1 e quanto é que fazia sentido a pessoa que tem a dona da casa receber pelo T1? Estás a perceber? Não me posso desassociar ao preço de compra. Certo. A questão é, por exemplo, quem comprou um T1 há 15 anos atrás e deu 50 mil euros e está a cobrar os mesmos 600 ou 500 euros que uma pessoa comprou 200, mas isso tu não podes, podes dizer assim, você... Até podias, olha, era uma boa medida, que é, não podes ultrapassar os 10%, mas tu depois aí abrias margem para o mercado paralelo, que já existe, na mesma. Que há pessoas que, para não pagar tanto de contribuição, pedem algum dinheiro por fora. Mas para dizer o quê? Que podia ser uma taxa, que é, não podes receber mais que 10% bruto daquilo que foi a tua... porque a compra as escrituras são públicas, não é? Sim. O Estado pode saber quanto é que porque tu declaraste a venda, que é, se comprares por 50 mil euros não podes cobrar mais de 500 euros por... Estou a perceber e definir, ou até pôs mais baixo, que é meteres a 7%, só que as polémicas que isso iria criar, mas era uma lei, olha, estás a ver? Criamos aqui uma solução, mas é isso, porque depois isso também... Hoje em dia já há poucas compras para arrendamento, se bem que desconstruiu-se aqui um bocadinho o arrendamento, porque antes as pessoas, e o meu início era assim, que as pessoas pensavam assim, um apartamento tem que se pagar a ele mesmo durante 20 ou 30 anos. Ou seja, as pessoas queriam um retorno do investimento. Hoje em dia as pessoas já não pensam assim, que é, eu tenho 100 ou 200 mil euros e quero aplicá-los e quero rentabilizar. Se eu pago 200 mil euros por um T1 e se me dá 500 ou 600 euros, onde é que eu vou buscar a mesma taxa de rentabilidade a outro sítio onde eu possa aplicar o meu dinheiro? À partida é difícil, a menos que sejam produtos de risco ou produtos ligeiramente mais complexos que a sociedade comum não consegue, por exemplo, essas questões e atenção, eu também enquadrar nessa sociedade. Hoje em dia os jovens já vão estar muito mais aptos a procurar soluções de investimento, mas até essas soluções, por depois um dia serem em massa, vão também deixar de ser rentáveis e vai surgir outras ideias, e é sempre assim, é cíclico, não é? Mas é nesse sentido que é, por isso é que ainda se vai fazendo arrendamentos, nesse sentido, Mas achas que as pessoas sabem fazer bem as contas? Porque repara, acho que também é um bocado fechar os olhos, dizeres que ele custou X e eu vou receber Y de renda mensalmente e ao final de X anos... ou Z anos, o que quiser chamar, para não repetir a variável, vais ter o retorno. Mas acho que as pessoas esquecem de muitos custos ali pelo meio. Claro, ou seja, o que eu quero dizer é que realmente o retorno não é o que as pessoas acham que é. Porque, claro que não. Porque o imóvel estraga-se. Quanto é, as pessoas pensam, por exemplo, em quanto é que é a manutenção de um imóvel?
Sim, eu posso-te contar uma situação Estás a perceber? curiosa nesse sentido. E, Aquilo- não tens aquilo razão. Vais eu- estragando, vais ter que fazer Sim. obras e Há um- tu podes há andar um- 10 anos sem fazer obras, atenção, mas eventualmente quando fizeres tanto vai custar 50 euros, estás a perceber? Ou Sim, seja, sim, sim. Não, há um nesse sentido, investidor. fazer essas contas. Pronto, isso depende. Por isso é que eu estava a Lá questionar a está, questão da podes rentabilidade. subdividir isso também em muitas categorias, que é, primeiro é, qual é a tua oportunidade de investimento? Uhum. Onde eu quero chegar é, tu tens 200 mil euros, ou 100 mil euros, queres multiplicá-los, queres fazê-los crescer. Sim. Por exemplo, a compra de um imóvel já não te é possível, com 100 mil euros, ou seja, tu vais ter que arranjar alternativas. O que é que, por exemplo, há pessoas que fazem com 100 mil euros? Dividem, por exemplo, em sinais, ou se tiverem que dar ou para depois tentar ceder a posição e lucrar. Só que hoje, como tu estás numa versão positiva As pessoas só estão a especular assim. do imobiliário, sim. Sim, mas elas estão a correr um risco. A questão é que neste Sim, momento mas- estão a correr um risco aparentemente calculado. Só que tu entras num loop, que é, tu não Exato. paras, tu não chegas a um ponto de, não, isto vai Não, aumentar, vou hoje, parar. exato. Não, tu quando já estás no investimento, tu vais fazendo-os. Porque tu depois aplicas o dinheiro e tens o retorno e depois, calma, agora tenho mais dinheiro ainda, tenho que aplicá-lo. E tu nunca sais desse ritmo. Agora vai haver um momento em que tu aplicaste e já E vais não ter a menos. reaveste. É isso. Ou até vais ter prejuízo. Vai-te compensar, faça os outros anos, se não o gastares, não é? Ou se não os gastares desenfreadamente. Mas vai compensar, faça o teu início, não é? Se começares com 100 mil euros, já vais com 500, quer dizer, estás a alocar 400. Se na próxima aplicação de 500 já não recebes os 500 nem lucro e se só recebes 450, pronto, faça aos 100 do início, ainda estás em lucro, não é? Pronto. Mas isto é muito complexo, é um pensamento muito complexo porque tens que subdividir em muitas categorias, porque também a questão é essa, a questão da oportunidade, que é, tu com 100 mil euros tens muito dinheiro, tu podes ser, vou dizer assim, podes ser um bocadinho mais conservador, e se quiseres ser mais correto, se tiveres essa sensibilidade, podes dizer assim, não, vou fazer um financiamento, vou comprar, não vou especular o mercado, Estás a perceber? Vais vou comprar a tua comprar um casa, não vais imóvel. comprar. Sim. Não, pode ser uma segunda habitação, Sim, consegues sim, ganhar sim. 100 mil euros e vou fazer um financiamento, vou comprar o tal de 200 e vou amealhar mais às migalhinhas Exato. para fazer mais 100, para voltar a fazer o meu processo, certo? Ou então vais dizer assim, eu quero Está ganhar para cinco. o máximo de dinheiro possível com estes, só que eu não consigo comprar um imóvel, então eu vou ter que arranjar outro tipo de plataforma. E eu te fazer uma comparação, que é uma altura, há um influencer do imobiliário, que ele está muito presente nas redes sociais, que tem que ele inclusive, ele tem muitos patrocinados em relação a isso, que vende ou diz que oferece uma tabela de interpretação de investimento. E ele tem esses custos todos. O que dizes que não sei se ele tem muita adesão, mas isso era nessa ótica em que tu dizes que as pessoas não fazem as contas todas, é uma solução, que é pegares nessa tabela que ele tem, que tem vários custos, desde fazer as condomínios, contas. desde obra, Sim, futuras é obras, isso. tudo. E depois ele vai buscar a eventual rentabilidade. Que eu duvido que se ele fizer esse exercício hoje, a menos que ele... Porque depois tens o contrário do mercado. Que é, agora vou-te dizer assim, tu não queres especular o mercado e queres comprar uma coisa a um preço justo ou até mais baixo. Mas não estás a aproveitar de alguém que podia ganhar mais dinheiro que não ganha. Entendo. Também podemos pensar nisso, que é... E há um aproveitamento, que é, há pessoas que, por exemplo, ou estão-se a divorciar e têm uma situação de stress em que vão bater à porta mais E rápida, precisam mais liquidar célebre, rápido aquilo. e não vão para o mercado, Sim, não querem sim. ir para o mercado, ou então vão ao investidor porque estão a ficar apertados com a prestação e querem resolver porque às vezes é uma questão de perfil, que é, há outras soluções, mas ou chegaram a um limite tão grande que não anteciparam a situação. Mas lá está, existe um aproveitamento, que é da mesma forma que existe uma forma que há uma posição se calhar moralmente questionável nesta ótica de crescimento, também um dia vai haver do contrário, que é as pessoas também vão começar a dar mais baixo porque sabem que o mercado não tem muita oferta e então vão-se aproveitar dessas pessoas. E também e depois toda a gente vai olhar para essa, mas nesse momento as pessoas já não vão olhar como aproveitamento, vão dizer, pronto, agora as casas estão a vir para um preço justo, mas também o que é o preço justo? Sim, é Porque sempre também relativo, há não é? estudos do que é aquilo
eu não sei se há, se calhar até há, mas lá está, são estudos que também não interessam se calhar Sim. vir à tona, que é qual é que devia ser o preço médio das casas, Sim. não é? E restringir as coisas a esse nível. E restringir as coisas a esse nível. Por isso é que às vezes as pessoas não percebem os conceitos, por exemplo, políticos, de mais de esquerda ou mais de direita, e as suas consequências. Eu consigo compreender que às vezes o conservadorismo possa dar a ideia de que a uma determinada altura não vai permitir a evolução, não é? Porque se tu também estiveres amarrado a princípios muito arcaicos, ou sempre a pensar no que era antes, tu nunca vais Eu não sei, pensar no sim, que queres sim. depois. E por isso é uma ideia, o liberalismo é um bocadinho um conceito, na minha opinião, mais positivo, porque tenta-se mesclar um bocadinho Sim. aqui em vários conceitos. Por isso mesmo, porque tu depende do momento em que tu estiveres, há sempre alguém a tirar proveito de alguma Estou a coisa. perceber. Porque, repara uma coisa, a base do comércio é essa, que é porque é que tu vendes uma coisa, porque é que tu vendes um serviço, porque é rentável, mas em certos momentos não está a ser não sei, Sim. esta palavra não deve existir, mas acho que Eu estou a vou entender, perceber, vai pagar mais do que o que sobrepagar é. Exato. um serviço. Sim, mas isso é aquela questão que eu estava a perguntar desde o início da conversa, desde ontem, que se faz sentido essa questão dos preços estarem sempre a subir, porque mesmo a questão da compra e da venda, que criação de valor é que estás a fazer, estás a entender? Ou seja, o que eu quero dizer, imagina, se me disseres, ou seja, tipo, tens uma casa antiga e fiz umas obras, remodelei, estás a ver? sempre Efetivamente estás a trazer uma coisa ao mercado que o mercado não tinha, entendes? Ou seja, tu estás a fazer, tu estás a fazer alguma coisa que não é toda a gente vai fazer, né? Agora parece que o comprar e vender parece que não estás estou a dizer que quando é simplesmente compra e venda é que estás só a especular, que não estás a criar valor nenhum, então estás a perceber onde queres chegar. sim. Sim, mas porquê é que também ela existe? Porque as empresas, no fundo, as empresas ganham dinheiro a criar valor, não é especular. E entendes? perguntas-te assim, Dessa porque é que um questão. construtor precisa de parceiros? Porque é que existem essas compras para depois ceder posição por outro Sim. lucro? É o construtor a se querer capitalizar sem recorrer a juros. Pronto, por exemplo, olha, lá, mais uma ideia, que é, se calhar, um dos focos da construção é reduzir o esforço de taxas no financiamento à construção, de pequenos construtores. Ou seja, se calhar estar mais no lucro dos bancos, por exemplo, mais focado nessa ótica. Porquê? Porque, por exemplo, porque é que os construtores... Então, imagina, és um construtor e hoje vendes por 100, mas sabes que daqui a um ano vais vender por 150. Então, Mas estás a aceitar vender por 100. Porquê? Porque tu Exato. assim trabalhas com o dinheiro do teu cliente, não estou a dizer todo ou algum, isso depois depende do negócio que se fizer. Trabalhas com o dinheiro do teu cliente, pagas juros zero, porque ele não está a emprestar, ele está a comprar um bem futuro. Está-te só a E adiantar ele também o está a assumir um risco, que é a ideia é que daqui a um ano valha mais, isso não vale, Exato. não é? Da mesma forma que, por exemplo, vai haver, também é outro contexto do mercado daqui a pouco tempo, que é, há muitos investidores que lá está a fazer essa posição. E há pessoas, e estás a fazer esse comentário, e bem, mas eu quero... Mas percebes onde queres chegar? Sim, mas também pensa noutra coisa, que é, num mercado descendente, em que existe a desinflação, chamamos assim, ou a recessão, neste caso, há muita gente que vai ter posições contratuais que não as vai conseguir cumprir. Porque depois vai ter, Nesse caso vai ter que ter entregar. sei lá, 100 mil euros em sinais, mas que a ter que escriturar esses imóveis precisa de 600 ou 700 mil euros Exato. e não os tem. Mas é uma dor que ninguém vai ter dessas pessoas. Nessa altura, ninguém vai dizer, coitado, meteram-se numa coisa e ajudaram a construir uma coisa e agora vão perder dinheiro. Ninguém vai ter pena. Por isso, acho que há fatores que efetivamente influenciam, mas, por exemplo, esse eu não acredito que seja um deles, porque o aproveitamento existe sempre, seja para um consumidor final. Por exemplo, ainda que se ache que, e ainda assim, de uma forma muito pequena, que é informações privilegiadas, mas isso toda a gente tem de tudo. Até é a mesma coisa que às vezes saber uma coisa da nossa família, um segredo, ou uma particularidade, ou saber primeiro que outros familiares, porque pronto, é informação privilegiada, tu não consegues controlar, existe sempre. Não há editais para tudo. Por isso existe. E efetivamente existem muitas compras em planta. Mas, por exemplo, vou dizer assim, hoje em dia as pessoas também
já estão mais preparadas para comprar em planta, porque também criou-se este contexto social que é seguro. Há uns anos atrás não era assim, ninguém queria comprar em planta. Por Achas que exemplo, ainda é depois seguro? da crise. Já não há muitas Não, vai empresas haver um a- momento em a que não irem- vai ser seguro. Pois é Mas, isso. mas hoje em dia eu não acho que as pessoas não comprem em planta por causa do seguro ou deixar de ser É seguro. questão de ficar mais É do, barato. não, do Não? tempo só. As pessoas hoje não querem esperar 2 anos. Eu hoje digo-te assim. Oh, esquece, desculpa, eu estava a confundir. Sim, mas onde- Hospital, isso é outra coisa assim. Sim, mas onde eu quero chegar é isso. Que depois também é outra coisa, que as pessoas dizem, por exemplo, podem fazer um comentário como esse e permite-me pegar no teu exemplo. Que fizeste comentário de, mas estão a especular o mercado. Mas, por exemplo, eu se calhar, tu queres comprar um T2, mas queres comprar hoje. Se eu te disser, olha, podes comprar este T2, que custa menos 20 mil euros do que os T2 que estão à venda no mercado, mas só está pronto daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos não quero, pronto. Exato. E não compras. E dali a 2 anos, não Não vai compraste, estar- imagina. E esse apartamento que podes comprá-lo por menos 10%, vais comprá-lo por mais 20%, porque não quiseste aceitar, esperaste até ao Exato. fim. E ou seja, também as pessoas, o comum mortal, digamos assim, também não aceita o jogo que essas pessoas jogam. Certo. Muitos é lá está, também não vou descurar muitos fatores, que é por indisponibilidade financeira, outros por indisponibilidade de contexto familiar, que é eu preciso para agora, ou para daqui a uns meses, não preciso para daqui a 2 anos, não é? Ou não vou estar na casa da minha mãe ou dos meus sogros mais 2 anos. Pronto, mas o que tu falavas do esforço, os meus filhos quantas foram criados assumias. num T2, eram 5. Exato. Pronto, e depois a vida permitiu que todos eles tivessem a sua casa, mas se calhar houve um tio meu que saiu aos 20 de casa e houve outro que saiu aos 30, porque foi quando surgiu a oportunidade. Mas havia essa estrutura. Estão-me a fazer entender? Ou Sim. seja, e hoje em dia, ou seja, hoje em dia, e também da mesma forma que as pessoas responsabilizam-se pouco, também fazem pouco meia-culpa, que é mais ou menos a mesma coisa, mas o contexto é diferente, que é, há pessoas que não se responsabilizam e depois também existe a ideia de que também não querem entender o que é a posição contrária àquelas que querem tomar. Estão a fazer entender? É Sim. como aquela ideia do patrão, que é, o patrão é isto e é aquilo. Sim, queres pegar tu, no teu dinheiro, Quero falar. investir, correr Exato. risco. Se calhar não, calhar filho não. recebeu um salário. Pronto, então, Sim, mas acho que devia haver sempre este exercício, em tudo. sim. Tens que ver os dois lados da moeda, no fundo. Sim, é pensar que também já falar da questão, ao contrário, no fundo, de tu preferires pagar em construção e esperares o tempo em troca de poderes poupar um bocado de dinheiro nesse sentido, que era o que eu estava a dizer. Se Sim, bem que já- também é já não- complicado, já não é bem assim também, não é? Sim, porque já não existe esta ideia esta ideia de base, que é, tu já não... Por 2 motivos. Ou já não queres estar na casa dos teus familiares o tempo da construção, Certo. ou não queres ou não queres e não podes esperar 2 anos enquanto pagas uma renda, Exato. porque já te emancipaste, mais 2 anos Ali a pagar duas coisas ao mesmo tempo. Sim, Isso eu e percebi. mesmo que não pagues 2 coisas ao mesmo tempo, que possas esperar e estás a investir noutro sítio que é o arrendamento antes de chegar lá. Exato. E pronto, e neste momento também é um bocado, já não tens essa competitividade de preços de uma coisa. Hoje em dia o que é daqui a 2 anos custa Exato. o mesmo preço que é agora. Muito bem. Acho que já estamos aqui a falar há algum tempo, está a ser uma conversa muito produtiva, Sim. dá para ficar aqui. Vais fazer não sei para aí 3 ou quantas. 4 takes disto. Acho que sim. Pronto, acabei por nem ver das coisas todas, não faz mal. Acho que falamos aqui sobre muita coisa, aprendi Pode haver muito uma outra contigo. oportunidade, daqui a um Sim. ano fazer uma revisão. Podemos fazer outra eventualmente, acho que sim. Pronto, queria só fechar então e fazer tuas perguntas aqui, se é uma pergunta mesmo. Costumo fazer outros convidados também, que é o que é que tu consideras de sucesso? Eu pensei muito nessa pergunta que tu mandaste-me. Pensaste? E eu pensei, ou melhor, não pensei, mas falei comigo mesmo sobre essa pergunta. Porque eu acho que podia dizer uma versão romântica de o sucesso é ter felicidade, ser realizado naquilo que faço, ter bom carro, boa casa, sei lá, coisas do género. Eu acho que não dá para desassociar do sucesso do ter, porque o ter é a única coisa que tu podes medir. Certo? Que é, e não estou a dizer que, ou não quero dizer eu não quero ter o melhor carro, a melhor casa ou mais dinheiro no banco que os outros, ou seja, à minha medida eu quero ter determinados objetivos e felizmente já os atingi. Na verdade o sucesso para mim é quando eu só o atinjo quando tenho um feedback de que Estar a fazer um bom pessoa- trabalho.
Sim. E essa a medição do sucesso para mim é essa. Claro, porque é inerente, lá está, se eu quiser falar do ter, que é, já tenho, olha, felizmente já pude comprar um carro que eu nunca achei que podia ter comprado, mas se calhar não estou a focar não estou a canalizar para coisas que se calhar até poderiam ser mais importantes. Tem Faz a ver parte com da isso. vida também. Eu sinto-me realizado a nível profissional, mas amanhã, ou que o amanhã para uma pessoa lá está com rendimento variável, daqui a 6 meses pode ser descendente, não é? E eu quero é ter o sucesso de poder continuar numa determinada bitola, mas que no fundo para mim ter sucesso é que alguém possa dizer que Sim, o reconhecimento tu das és, pessoas. tu és um gajo sério, tu és uma pessoa porreira, e vão-se cruzando comigo. Eu costumo dizer que eu não sou hipócrita, que é, se a boa pessoa não paga contas Exato. a ninguém, e conheço muitas boas gente que são pessoas incríveis e que, ou por questões profissionais ou até por incidentes da própria vida, que não têm o retorno de serem essas pessoas que são. E eu, felizmente, eu costumo, e em conversas mais íntimas, digo sempre que sou um privilegiado. E é verdade. Lutei para ser privilegiado, mas ainda assim sou muito privilegiado. E essa questão do sucesso é poder, ao dia 2, não sou um profissional, não acho que seja um profissional brilhante, mas acho que sou equilibrado e acho que sou, acima de tudo, e é isso que para mim neste momento me define como ter sucesso. É, ainda assim, de uma forma média, ser uma pessoa muito responsável naquilo que são os meus, digamos assim, os meus princípios, ou aquilo que eu vendo, que eu na verdade, o meu serviço, por exemplo, é ser íntegro. É isso que eu quero, que eu vendo à pessoa. Não vendo possibilidades, não vendo resultados, não vendo nada. Vendo o ser sério, umas vezes mais profissional, umas vezes mais atento, umas vezes mais dedicado, outras vezes menos, mas essa parte não está beliscada. Mas a medição de sucesso, na minha opinião, só podes medir tendo, não é? Ou pode ser, por exemplo, eu tenho, até nisso já, eu por mim conseguia chegar a um sucesso maior, porque é, por exemplo, ter filhos. Certo. Sempre foi a minha maior, antes até de dinheiro, carros, casa, tudo, era ter filhos. E tenho 2, e graças a Deus, pronto, essa é a minha maior definição de sucesso. Para mim, mas isto parece-me uma coisa meia romântica de se dizer, mas pronto, mas há outras medições. Sim. Sim, senhor, gostei da tua definição. O que é que te motiva? Neste momento, o que motiva é poder, sei lá, é poder fazer um bocadinho melhor e perceber onde é que se pode tentar fazer diferente. Sendo certo que acabamos por sempre, acho que, repetir muito do mesmo, e seres pioneiro em alguma coisa é difícil, não é? Parece que está tudo inventado. Exato. Mas é isso. E é ver o desenvolvimento de muitas coisas. Lá está, dos filhos, do próprio, lá está, do mercado, de certos projetos, de outros projetos que surgem, de perceber como é que vou estar daqui a uns anos, sendo certo que já tenho alguns, não é? É um bocadinho isso. Não. Muito bem, não te roubo mais tempo. Olha, agradecer-te novamente a disponibilidade de me receberes aqui também. Opa, desculpa lá, não, agora que já é um bocado tarde também. E pronto, acho que toda a gente vai aprender muito contigo. Eu aprendi, gostei muito. Tanto toda a conversa, que pronto, infelizmente o pessoal não vai poder ouvir, mas esta aqui vai ter e acho que vai. Sim, estas podem dividir em vários dias para ouvir. Vai-se ouvindo, mas acho que aprendi muito contigo. Trouxeste visões que eu também não tinha pensado, e se calhar a maior parte das pessoas também não se prenderam a pensar, e acho que é mesmo o objetivo disto. Sim, não é. Às vezes, por mais que queiramos fazer o exercício de nos pôr no lugar dos outros, nós não temos matéria suficiente para pensar dessa forma, não é? E às vezes neste tipo de conversas permite-se isso, e também dizer-te que o podcast é interessante nesse sentido, que pode não ser tão viral quanto isso, porque tu não estás aí a procurar conteúdo impactante, no sentido de tu não queres que isto se venda, acho eu, mas estás aí buscar tema, ou melhor, aprofundas perguntas que se calhar não é ou seja,
Acho que podiam 10 pessoas fazer 10 podcasts e se calhar Sim. não querem ir tão profundo, querem andar aqui na superficialidade e não querem até se calhar discutir coisas mais sensíveis. E tu também, apesar disto ainda ser se calhar uma coisa, não digo caseira porque tu já o fazes com profissionalismo, mas é uma coisa que está a começar, Sim. mas não te importas também de dar a tua opinião e ou seja, tu não és o comentador, também és participante. Sim. E isso acho que mais conversa. é humanista, que é do género, estás-te a despir como eu estou a dar as minhas opiniões, eu estou a falar a Exato. verdade, pode ser de agrado ou não, mas tu também estás a fazê-lo, ou seja, não estás preocupado se agradas, Sim, estás a dar a tua também imagina, eu se calhar nos primeiros episódios pensei mais nisso e cheguei a um bocado antes de começarmos a gravar e estava-te a Sim. dizer isto, que é se tu começares a pensar muito o que é que as pessoas vão achar e não achar, tu nunca vais agradar a toda a gente, então pá, vais condicionar a ti próprio, estás a perceber, Sim, depois sim. não vais dar nada de jeito e depois vais estar a ocupar espaço na mente em que é que as pessoas vão achar, o que é que não vão achar vai ser pouco fluido também. exato, e quando ocupas esse espaço na mente não te liberta para ter uma conversa realmente produtiva e Sim. acho que é a volta disto. Mais alguma coisa? Pronto, estamos falados. Olha, obrigado mais uma vez. Obrigado. Mastermind podcast, it's prime time. Mastermind, mastermind.